Chegamos a mais uma semana de datas FIFA, seleções no mundo inteiro reunidas. Olha que coisa bonita, essa confraternização mundial das nações. Mas aqui no Brasil, temos de novo um problema e acho que já passou da hora da gente conversar sobre o papel do Tite em atrapalhar os times brasileiros. Muito bem, senhoras e senhores, é muito, mas muito fácil apontar os malvadões culpados por essa esculhambação que a gente tem todo ano, toda hora, nas datas FIFA durante o Campeonato Brasileiro. Claro, a culpa maior é da CBF, ponto para todo mundo. A segunda culpa está com os dirigentes que são coniventes, estão na mão da CBF e mais ou menos dão um gritinho aqui, outro gritinho ali, os indignados seletivos, mas fazer alguma coisa, não fazem nada. Temos também os jogadores que ficam numa situação bastante desconfortável em dizer que não querem servir a seleção, ao mesmo tempo que sabem que perdem ou deixam os seus times perdendo tecnicamente com as suas ausências. Os times com os melhores jogadores, nesta altura do campeonato, são os mais atingidos, porque vão perder os jogadores, eventualmente, que seduzem os olhos do professor Tite. E aí a gente chega no assunto que eu quero discutir com vocês nessa segunda-feira. O Tite deveria ou não deveria respeitar as datas FIFA e poupar os jogadores brasileiros? Eu não sei se vocês sabem, mas também foi apresentada hoje a seleção olímpica, que disputa um triangular no Egito, com Egito, Coreia do Sul e Brasil. Uma preparação, uma preparação para a Olimpíada do ano que vem, né? Foi adiada para o ano que vem. Nenhum jogador brasileiro foi convocado pelo professor Jardine. Levaram os jogadores da Europa por conta da logística, né? Segundo a CBF, por logística seria melhor não convocar nenhum jogador brasileiro. Pensando bem, então, qual é a explicação que a gente tem para convocar jogadores da Europa para jogar no Brasil contra Venezuela na próxima sexta-feira e contra o Uruguai? A verdade é que o Tite está numa situação que é difícil de defender. Enquanto técnico de clube, ele sempre reclamou de ter os seus times dizimados pelo então técnico da seleção, que, puxa, não tinha nada a ver com isso, ele não faz o calendário. E agora, de novo, claro, todo mundo sabe que o Tite não faz o calendário, mas se todo mundo, em todos os assuntos, não vestir a carapuça de que tem que ajudar os outros, fica difícil. A gente só resolver os nossos problemas, como é que a gente vive em sociedade? O Tite pode não fazer o calendário, mas o Tite é a cara da seleção brasileira e da CBF, inclusive, para a maioria dos torcedores brasileiros. Eu duvido que se eu colocar aqui umas carinhas do Rogério Caboclo, a maioria saiba identificar, a maioria não vai saber, mas o Tite é conhecido no mundo inteiro. A gente está numa fase aguda da Copa do Brasil, né? Semana que vem, depois, tem Libertadores. Os times brasileiros, claro, têm muito mais dificuldade em manter os seus elencos do que os europeus. Digamos que a eliminatória em pontos corridos que não acabam nunca mais e que classificam quase todo mundo para a Copa do Catar, não chegam a ser assim o campeonato mais emocionante do mundo. O Tite precisava mesmo convocar os jogadores que atuam aqui? Precisava nessa semana? Precisava? É claro, ele não tem culpa das convocações dos estrangeiros que agora, os estrangeiros sul-americanos que agora estão por aqui, mas ele não vive no mundo à parte. Ele sabe a diferença que vai fazer e quão distorcida fica a história ao você tirar dos principais times, esses que estão classificados para as quartas de final, por exemplo, da Copa do Brasil, e disputando a liderança do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, e também o jogo de volta na semana que vem, colado no jogo contra o Uruguai, o quanto distorce tecnicamente as competições. Dava, não dava? Todo mundo aplaudiu o Tite porque ele convocou o Gabriel Menino, e eu também, na primeira data FIFA dessas eliminatórias maravilhosas. Mas se o Gabriel Menino é chamado e não pode jogar nem contra a Bolívia 5-0, ele vai jogar contra o Uruguai a semana que vem, ele vai ser titular. O Palmeiras precisava perder 4 dos 5 jogadores de defesa para as seleções. É justo com os clubes brasileiros? Eu estou fazendo papel aqui que nem os clubes fazem. Eu não vi o presidente do Palmeiras reclamando. Uma coisinha aqui, o técnico novo do Palmeiras parece que não sabia que as coisas funcionavam aqui. O fato é que assim, o Tite precisa tomar uma atitude. Como em outras lutas que a gente tem, que a gente precisa ter como cidadão, não basta ser contra, tem que se posicionar contra. Ele pode até achar que o calendário brasileiro é ruim, então precisa fazer alguma coisa para isso mudar. Professor Tite, o senhor sabe que eu sou eternamente grata quando você quiser voltar, The Favela is here,
Mas não dá para você atrapalhar tanto assim. A seleção brasileira já está tão distante do público brasileiro que cada vez que acontece isso é mais uma cacetada. Eu sou a Marília Ruiz e a gente se encontra na semana que vem, no meio da data FIFA. Qual?